Mundo da Criança, oferecimento Pimenta Pimentinha, seu pequeno sempre na moda. Muito boa tarde, estamos começando mais uma edição do programa O Mundo da Criança aqui pela TV Marília. É sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação na tarde deste sábado ao vivo para falar de um assunto muito especial. A gente tem a honra de receber aqui a médica, a Jordana Domingues. Que eu fiquei entre dúvida de falar do Dr. Jairo ou a Sandra. Aí eu falei assim, eu tenho que falar o sobrenome, não é o nome de nenhum, não. Né? Mas filha de um casal muito querido, de amigos, o Dr. Jairo e a Sandra Domingues. Está aqui a Jordana Domingues, que vem para falar de um assunto muito bacana, que são as redes na UTI neonatal. Que assunto complexo, hein, Francisco? Muito boa tarde. Boa tarde, Marcos. Muito boa tarde a você, telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança nesta tarde de sábado. A nossa convidada, como bem mencionou o Marcos Vinícius, é a doutora Jordana Domingues, que é responsável pelo UTI neonatal do Hospital Universitário. E, aliás, nós temos que fazer uma menção honrosa, porque a Jordana é filha do Jairo, da Sandra, e exerce hoje para a gente, que é pediatra, que trabalha no hospital, juntamente com a Daniela, uma função tão nobre, tão importante, que é dirigir o UTI neonatal do Hospital Universitário lá da Unimar. Isso realmente a gente tem tido uma experiência fantástica com esse UTI, tal a maneira como esse UTI serve a comunidade, atende as crianças, uma assistência assim técnica muito adequada e uma assistência científica permitindo que ali haja aprendizado, haja crescimento científico. E realmente a gente tem tido como testemunho pessoal uma experiência fantástica com o UTI neonatal. Falamos da Jordana, falamos da Daniela e, é claro, de todas as médicas que trabalham, os médicos que trabalham junto, fazendo com que realmente esse UTI seja uma parte daquele hospital de excelência. E, é claro, a gente tem que fazer um destaque para todos que trabalham lá, as enfermeiras, a fonoaudiólogo, e, enfim, toda a equipe de auxiliar que faz daquele lugar do UTI neonatal um lugar realmente muito nobre dentro do hospital, muito bem cuidado e é claro, tudo isso para que o resultado no tratamento das crianças que chegam, que necessitam estar no UTI neonatal, seja bem sucedido. Então, nós ficamos muito contentes em receber aqui a doutora Jordana Domingues, que vai falar sobre um assunto que é novidade para nós. Sabe, Marcos, quando a gente coloca uma criança no UTI neonatal, aquela criança que nasce e tal, especialmente o prematuro, é todo cuidado para... Ela entra, mas a gente fica louco para ela sair, sabe? E é claro que realmente não só nós profissionais, mas os pais, então... Mas exige tempo, exige permanência, exige maturação de órgãos, exige prevenção de infecção, exige um trabalho assim muito cuidadoso de toda essa equipe. E realmente, quando a gente vê alguma novidade que favorece esse tipo de atendimento, que faz com que as coisas melhorem lá dentro, a gente tem que divulgar. E o Hospital Universitário, o UTI neonatal do Hospital Universitário, tem essa preocupação, a preocupação científica, a preocupação de crescer, a preocupação de oferecer o melhor. E as redinhas, as redes de berço que ficam lá dentro da incubadora, é uma novidade para nós aqui de Marília, é uma novidade científica em todo o Brasil, alguns lugares com experiências mais antigas e tal, mas para nós isso está sendo instituído agora e com sucesso absoluto. Então você, telespectador, vai entender
o que é uma redinha dentro de uma incubadora. Quando a gente fala em rede, eu lembro logo no nordestino, né? Um soninho, um negocinho. Deitado. Vai ser uma coisa mais tranquila para as crianças, né? Agora, olha, faz uma analogia disso aí, o nordestino lá deitado, tranquilo, pensando no voto da Dilma. Será que vai manter? Será que vai manter? Aí a gente vai trazer isso para dentro de uma incubadora. Como é que é isso? Hein? Como é que é isso? Jordana, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu quero registrar a ausência da nossa querida Aline, que é a enfermeira lá, chefe do UTI neonatal, que teve um problema familiar muito sério. Aline, a gente deseja apenas que Deus possa cuidar de você, da sua mamãezinha, e realmente tudo isso tenha um final aí feliz, segundo as bênçãos de Deus. Esse é o nosso desejo. Você está fazendo muita falta aqui, seria uma honra estar com você. Mas nós entendemos a dificuldade, a problemática do momento e desejamos mais uma vez que Deus te abençoe. Mas, Jordana, você que veio para falar para a gente de uma maneira assim, eu diria até festiva, sabe? Porque essas coisas que fazem com que o atendimento à criança melhore, sabe, deixa a gente muito feliz, né? Muito obrigado porque você está aqui hoje à tarde. Obrigada, doutor, pelo convite. Queria agradecer o senhor por sempre estar lembrando da gente lá na UTI e agradecer por todas as palavras que o senhor disse aí da nossa unidade. A gente tem trabalhado bastante para poder melhorar a qualidade de vida desses bebês e melhorar o atendimento deles também e em relação à humanização também, né? Então as redinhas vieram para que a gente pudesse dar continuidade ao nosso processo de humanização da unidade, que dentre elas já tem a parte da visita dos pais, que é aberta, né? E hoje começou também a visita dos irmãos. Os irmãos vão começar a poder ver os irmãozinhos que estão internados na UTI, né? E a redinha foi um grande sucesso, não estava esperado, na verdade, porque é cultural. No norte e nordeste as crianças ficam dentro da rede. Isso mesmo. É cultural, porque quando eles vão para casa eles dormem na rede, né? Eles não dormem no berço. Então já é para tentar se acostumar com isso desde a unidade. E a gente tinha um bebê que ele tinha passado por todas as intercorrências de um prematuro mesmo, passou por tudo e ele era um bebê muito irritado, muito agitado, muito nervoso. E a gente começou a pesquisar para ver o que a gente poderia fazer para esse bebê ficar mais tranquilo, ficar mais calmo. E dentre os trabalhos que nós encontramos, tinha o uso das redes dentro da incubadora. E uma das nossas funcionárias, que é a Cidinha, que inclusive teve um neto que ficou lá dentro com a gente, nasceu prematuro, ela falou que então ela ia fazer. Então ela confeccionou as redinhas na casa dela, ela mediu a incubadora e fez manualmente todas, e a gente levou pra gente testar. Depois o bebê ficou extremamente calmo, começou a ganhar peso melhor, começou a dormir melhor, e os pais adoraram. Foi um sucesso, porque antes eles chegavam na unidade, o bebê estava chorando, estava irritado, estava bravo, e começaram agora a ver que os bebês estão normais, calminhos, e eles pedem, inclusive, para pôr o bebê na rede. É muito engraçado. Não está na redinha hoje. Juliana, isso aí você fica contagiando as pessoas, aquela que tem um filho agitado, né, Marcos? Não pode ser para criança maior isso aí também? Isso não, lá com 6, 7 anos funciona? Põe na redinha. Põe na rede, aí faz o mesmo modelo lá da rede conhecida lá do norte, e isso realmente será que vai funcionar? Mas, vai ter de esposa querendo pôr o marido na rede também? Vai para a rede. Ou vice-versa, né? Eu não quis falar isso, né? Tem marido querendo pôr a esposa na rede para dar uma descansada, né? Mas o que nós queremos falar é exatamente isso. Eu acho que falar, talvez a pessoa não tenha ideia do que é, né, Jordana? Vamos mostrar uma imagem, sabe? E aí a gente vai ver na imagem o que é a redinha dentro da incubadora. Será que o Gustavo pode colocar para a gente a imagem? Vamos aguardar um pouquinho. Olha aí, rapaz. Então essa foi uma das primeiras bebês que a gente colocou na redinha. Essa rede ela é confeccionada de flanela, né? O tecido é a flanela, é flanelado. E como a gente pode ver, doutor, nessa posição, o bebê lembra muito a posição fetal. Tem a curvatura como se fosse a curvatura do útero. Então por isso também que ele fica mais calmo.
né? Ele lembra da posição fetal e retorna a memória uterina mesmo. Então, com isso, eles acabam ficando mais calmos, dormem melhor, atingem o sono profundo e com isso eles conseguem melhorar o desenvolvimento neurológico, psicológico, motor e ganhar peso. Eu tô aqui querendo ver como é que vocês amarraram essa redinha ali, muito legal. É uma amarração mesmo, porque não é nada feito específico, né? Foi uma criação mesmo. Graças às mãos abençoadas da Cidinha, a gente conseguiu colocar essas redinhas dentro da incubadora. Percebe, Marcos? Esse é o detalhe, né? Esse é uma criança prematura, né? E veja, a redinha é dentro da incubadora. Dentro da Você incubadora. usufrui das vantagens de uma incubadora. Então, se essa criança ali, você poderia explicar, Jordana, as necessidades de calor, né? Isso. A incubadora mantém a temperatura do bebê, né? Até uma idade corrigida de 34 semanas, que a gente fala, os bebês ainda não têm o centro térmico pronto. Eles não conseguem manter a temperatura, eles perdem muito calor. Por isso que eles precisam ficar dentro da incubadora, que dá uma temperatura constante para eles, né? E esse bebê, como a gente pode ver também, ele tem esse fio branco, que é o oxímetro. Então, ele ainda precisa de uma observação em relação à saturação, frequência cardíaca. Ele precisa de uma observação mais rigorosa. E aquele verdinho que vocês estão vendo ali é o acesso venoso. Então, é um bebê que ainda está precisando do soro, tá? Então, por isso que ele ainda está precisando ficar dentro da incubadora. Essa ênfase é importante porque você não tem nenhum prejuízo, né? Nenhum risco diferente, né? Você tem apenas um conforto fisiológico a mais, né? É só um benefício realmente, né? Em relação à posição, por ser uma posição fetal, não acomete não dá nenhuma alteração na coluna, nem em nenhum membro desses bebês. Então é só realmente para confortar esse bebê, deixar ele mais próximo da posição que ele ainda deveria estar, né? E com isso fazer com que ele continue ganhando peso, se desenvolvendo e fique mais tranquilo. Porque ele chorar é um estresse. O estresse, ele diminui o ganho de peso, ele diminui o sono profundo desse bebê, ele altera o crescimento. Quanto mais ele dormir, melhor, né? Melhor. É por isso que os recém-nascidos dormem muito mais do que ficam acordados, porque eles precisam do sono profundo para crescer. É bom você explicar, porque se não é a incubadora, aliás, se não é a redinha dentro da incubadora, eles ficam soltos, né? Ficam. A gente tenta fazer esse ninho, que é o branco que está embaixo da redinha, para tentar também deixá-lo na posição fetal, mas não faz essa curvatura do corpo, né? Não tem essa dobra mesmo do corpo, que é o esperado deles. Então a gente até tenta fazer esse ninho para deixar pelo menos que eles fiquem organizados. Mas não tem esse contato igual a rede tem, né? De deixar a flanela em contato com o corpo do bebê para acalmar, fazer essa curvatura realmente intrauterina dele. Então tudo isso leva a acalmar mais esses bebês. Essa posição, explica pra gente, ele está com a perninha quase que fletida, Fletida. Né? A coluna está um pouquinho mais arqueada, né? A cabecinha fica um pouquinho mais próxima dos membros. Isso tudo lembra a posição que ele ficava dentro da barriga. Dentro da barriga certamente ficava mais justinho, né? Isso. Mas aí ele se aproxima disso, isso acaba sendo assim, um aconchego de segurança. Exatamente. Né? Ele se sente mais seguro e ele se sente mais confortável mesmo, porque essa deveria ser a posição que ele ainda deveria estar, porque ele nasceu antes da hora. Né? Esse é o aspecto do prematuro. Ele tinha que estar ainda fazendo ou mantendo essa posição dentro do útero. Quando você consegue aproximar dentro de um ambiente favorável, quer dizer, está aquecidinho. Está aquecido. E é importante uma coisa, sabe, Marcos, que a gente percebe, que a Jordana pode falar, esse aconchego, esse estar assim, bem aconchegado ou muito dá segurança, né? Muita. Por isso que quando a gente brinca, assim, que quando eles vão pro berço, eles ficam mais calmos, porque eles têm a roupa, eles têm o contato com a roupa. E isso tudo dá mais segurança mesmo. Então, ali eles estão em contato com a flanela, né, da rede, e a posição, literalmente, isso tudo dá uma segurança para eles realmente sentem que eles estão protegidos, que eles ainda estão dentro do útero para poder continuar esse desenvolvimento. E a flanela é quentinha, né?
Então ajuda a gente também a manter a temperatura corporal desses bebês. E é extremamente confortável, né? Dormir com pijama de flanela é muito gostoso. Imagina dormir numa redinha de flanela. E com a temperatura ideal, né? O que é melhor ainda. Perfeito. Aí é o mesmo bebê que a gente tinha visto antes, mas aí ele já está bem melhor, ele já está sem o soro, ele já está sem o oxímetro, ele está realmente só ganhando peso para poder ir embora. Só está aprendendo a falar oxente ali agora. Oxente, não tira eu daqui não. Aí é o padrinho Cícero. Oxe, não vou sair daqui não. Mas essas necessidades que eu queria que você deixasse assim claro para o telespectador, que não é uma invenção por acaso, né? É alguma coisa que não sei como que isso foi, sabe, existem umas pessoas que vivem para dar algumas sacadas que são assim, simples, mas que tem um poder de resolução muito grande, né? E aí, esse aspecto da necessidade que a gente tem que ter com o prematuro e que vocês têm lá, é que é interessante, né? Com certeza, doutor. Isso, assim, as redinhas, na verdade, elas são muito difundidas mesmo no Norte e no Nordeste. Inclusive, quando eu fazia residência... Realmente, eu não tenho a literatura disso, é coisa de brasileiro mesmo? Brasileiro, não existe fora do país. Não existe, é só do Brasil. A gente não pode exportar os nordestinos para... Posso que rede ia ser de onde? Dos Estados Unidos, de jeito nenhum, né? Será que a gente não pode exportar? O nego vai patentear agora, vai fazer rede, mas eles vão inventar alguma outra coisa, né? Espero que daí seja uma bela invenção brasileira, né? É verdade. Mas, assim, realmente é muito usado no Norte e no Nordeste. Quando eu fiz residência em Londrina, as meninas da enfermagem tinham ido para um congresso lá, em Fortaleza, e foi lá que elas tiveram o primeiro contato com as redes. Elas trouxeram as redes e a gente usava nos bebês prematuros extremos, inclusive, e foi muito bem aceito lá. Só que daí, por questões de aceitar, tem que ter aprovações, o Ministério da Saúde, toda essa parte, a gente não pôde usar por muito tempo, mas hoje também tem muitos trabalhos, inclusive da fisioterapia, terapia ocupacional, tudo isso mostrando que a rede só traz benefício para os bebês. Então, foi até protocolado já que o uso das redes em unidade neonatal, ele é benéfico e ele pode ser usado não só em bebês que estão ganhando peso, mas também nos bebês que estão entubados, que ainda precisam de um cuidado mais intenso. Essa foto é interessante você comentar, Juliana, porque ela é bem simples, né? Ela é completamente simples, doutora. Essa é a Cidinha, que foi quem confeccionou as nossas redes. E é realmente um pedaço de flanela que ela fez, só colocou realmente uma corda em cada ponta, mediu mais a parte da corda, né? E na hora que a gente coloca, a gente faz a curvatura que a gente quer. Se a gente quer um pouquinho mais solta, a gente deixa o fio um pouco mais solto. Se a gente quer a rede um pouco mais alta, a gente puxa um pouquinho mais o fio. Mas é um pedaço de flanela, literalmente um retângulo de flanela. Isso, Marcos, é muito interessante que a gente observe esse fato, porque quando a gente fala em mecanismos e aparelhos dentro de um hospital, aquilo que pode oferecer o melhor para o doente, né, Jordana? A gente tem logo ali uma menção assim, olha, que é um fator de bloqueio. E o custo? Né? Então, o aparelho custa 5, custa 10, custa 500, né? E isso depende deste preço algumas vezes para você fazer uso, colocar na sua rotina de trabalho e ver qual é o benefício financeiro que isso possa trazer ao hospital. Então é todo um raciocínio muito complexo quando você coloca alguma coisa para funcionar. E aí me parece, né, Jordana, que você tem uma coisa de custo muito próximo do zero, né? Sim, é prático, barato, funcional. A gente tem uma redinha para cada incubadora e essas redinhas, depois que o paciente vai embora, elas são lavadas, esterilizadas como todo o material da UTI e pode ser usado por outro bebê. Então é uma unidade por incubadora, né? Então é o custo da flanela. Literalmente a gente tem o custo só da flanela. Perto das coisas que a gente costuma... Perto do respirador, perto do respirador, da própria pressão, da incubadora, né? Do oxímetro, de todas as necessidades. Diria assim que eu acho que essa foi uma inovação que a Márcia sorriu, né?
Com certeza, ainda mais que foi a nossa funcionária custa? que fez. Sim, ótimo, né? Deve ter vibrado. Maravilhoso, né? E que deu uma repercussão extremamente positiva. Talvez essa a maior que o importante. hospital já teve até hoje foi uma redinha, né, Márcia? Você vê como gratuita, custo zero, e aí com um benefício tão grande aos nossos bebezinhos, né? Agora, foi a Cidinha que comprou a flanela? Foi. Ela vai falar assim, não é tão zero assim, que a flanela custou também, que é baratinho, senão a gente desmerece muito a Cidinha. Viu, Cidinha? Parabéns aí pelo seu investimento. A Cidinha fez um presente para a nossa unidade, pelo bebê dela, o neto dela ter ficado aos nossos cuidados. Então ela fez, ofertou, né? Ofertou como um agradecimento mesmo. E os bebês agradecem e vão agradecer por muito tempo. Pois é, e olha só que retribuição maravilhosa. Percebe que há muitos caminhos que concorrem para o bem? Certamente ela ficou assim ansiosa, angustiada, com medo quando o netinho foi para lá. E isso acabou fazendo com que ela se interessasse pelos fatos. A ideia da redinha surgiu e está aí a Cidinha fazendo esse grande presente para o hospital. Realmente, Cidinha, parabéns mais uma vez pelo trabalho, pela iniciativa. Aliás, o que eu vejo lá, a Jordana é testemunha nisso, sabe, o pessoal lá trabalha com muito amor, sabe? Isso é a base, né? A gente tem um bebezinho lá, logo parece que aquele bebezinho é mais filho deles que estão lá do que da mãe que vem de vez em quando para visitar, sabe? Então, é um ambiente realmente formidável, maravilhoso, e a gente tem que cumprimentar a cada um que trabalha dentro do hospital, dentro do UTI, do hospital universitário. Por isso o sucesso, por isso realmente as coisas vão bem, porque não há dúvida, né, Marco? Aí onde está o teu coração, está o teu valor. Né? Então a pessoa põe o coração lá e aí o fato passa a ter valor e cada vida daqueles bebezinhos passam a ter muito valor. E é claro que isso vive de motivação, porque sente um ambiente amigo, confortável, mas rigorosamente sério, responsável, que tem comando, a Jordana comanda, a Daniela comanda, e a gente realmente sente que o resultado favorável é em função dessa seriedade toda, né? É isso mesmo. A gente vai para o intervalo, doutor. A gente volta na sequência, mas no intervalo quero mandar um abraço aí para uns telespectadores assim, internautas muito importantes que estão acompanhando lá em São Paulo, né, Jordana? Sua irmã, a doutora Juliana e o cunhado, como é o nome? Eduardo, a Glória e a Sofia. Glória e Sofia, que são as netinhas do doutor Jair e da Sandra. Olha que legal. Família toda aí em São Paulo, um grande abraço, muito obrigado pelo carinho. A gente vai para o intervalo e na sequência voltamos com mais Mundo da Criança, edição deste sábado. Não sai daí não, até já.